Palavra do Senhor. Encontraram? Gênesis 28, 3. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que Ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Ouça essa introdução para você entender aquilo que Deus tem para falar com você nesta noite. O tema da mensagem é: não faça o que, somente faça o que Deus te ordenou. Nós temos a dificuldade em aceitar e fazer somente aquilo que o Senhor ordenou. Temos a mania de querer fazer além ou menos daquilo que nos foi ordenado. Achamos por inúmeras vezes que o que nos foi pedido não é o suficiente, ou é um exagero, ou é algo tão comum que eu acabo não acreditando que foi uma ordem do Senhor. Assim somos nós. Quando Deus nos ordena a fazer alguma coisa, alguns acham que aquilo que Ele pediu é demais. Outros acham que é muito pouco. E por pensar dessa forma, acabam não exercendo aquilo que o Senhor ordenou. Então o pedido de Deus para nós nesta noite é: só façam aquilo que eu ordenei. Porque tudo aquilo que o Senhor nos ordena, Ele nos ordena sabendo que nós podemos fazer aquilo que Ele nos ordenou. Senão Ele não pediria. Se Ele pede, é porque Ele sabe que eu e você, que nós podemos fazer o que Ele nos pediu. Mas nós temos essa dificuldade de achar que aquilo que Deus nos pediu é algo tão comum que não é Deus, e por isso eu vou acrescentar. Vou dar um exemplo. Deus pede para mim tomar um golo da água, um golinho. E se eu tomar um golinho de água, Deus vai me curar. Só que eu acho que um gole é muito pouco, então eu tomo o copo todo de água. A minha pergunta é: o que Deus ordenou foi um golinho ou você tomar o copo todo com água? O que Deus ordena para mim e você, em qualquer área da nossa vida, é o suficiente. Nós não precisamos acrescentar e nem precisamos tirar. A Bíblia diz que nós nem devemos acrescentar e nem tirar nada da palavra do Senhor. Porque aquilo que é a palavra, que é o próprio Deus, é o suficiente para que Ele cumpra com aquilo que Ele prometeu na nossa vida. Então eu não preciso exceder e nem preciso deixar de fazer. Eu só tenho que fazer aquilo que Ele ordenou. E a minha pergunta é: o que Deus tem ordenado a você a fazer? Quanto à sua comunhão com Ele? Quanto à sua empresa? Quanto à sua vida financeira? Quanto ao seu relacionamento com a sua esposa ou com a sua esposa, com os seus filhos, com aquele parente distante ou próximo? O que Deus tem te ordenado a fazer? Aquilo que Ele te ordenou, faça. Ele ordenou a Moisés voltar ao Egito. A Bíblia diz que Moisés volta ao Egito, e voltando ao Egito, Deus vai manifestar através da vida de Moisés. Se olharmos para Moisés poderia falar assim: Senhor, não vou voltar para o Egito, porque eu saí de lá fugido. Eu matei um egípcio lá. Mas o Senhor diz: volta, porque aqueles que queriam matar você, perseguir você, já morreram. Então quando Deus nos pede algo, Ele sabe o que está pedindo. Basta a mim e a você fazer o que Ele pediu. Faça somente o que Ele ordenou, que vai dar certo. Fala com esse irmão assim: meu irmão, faça só aquilo que Deus ordenou, que vai dar certo. Vai dar certo. É só fazer o que Ele ordenou.
A Bíblia vai nos contar uma história aqui linda. História essa que contém a promessa de Deus. Deus vai prometer a Abraão. Abraão vai ter Isaac. Por que vai ter Isaac? Porque a promessa é de nação. Multidão de pessoas. Descendência de Abraão. A Bíblia diz que vem Abraão, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó e Esaú. Conhecemos a história, eu vou encurtar por causa do horário. Conhecemos a história. Sabemos que Jacó vai comprar a bênção da primogenitura através de um prato de lentilha, porque Esaú está com fome. Esaú está vindo da caça. Sabemos também que a sua mãe contribuiu para enganar a Isaac, o pai de Jacó e de Esaú, quando ela vai ouvir que Isaac manda chamar Esaú para abençoar com a bênção da primogenitura. A Bíblia diz que a bênção que era para Esaú, agora ela vai para Jacó. E a Bíblia diz que ali agora nasce uma rivalidade. O desejo agora ali é de morte, é vingança. A Bíblia diz então que Jacó, por ser o mais pacato, irmão, desligaram o ar porque estão fazendo vários testes lá, tá bom? Então vai ficar um pouquinho aí, ligaram de novo. Eles estão fazendo testes lá, tá ok? A Bíblia diz então que Jacó e Esaú estão numa rivalidade. Jacó é pacato. O que é ser pacato? É aquele menino que gosta de ficar dentro de casa, cuidando das coisas da casa, ajudando a mãe. E Esaú não, Esaú é caçador, Esaú é matador. Esaú gosta de sair de casa, ir atrás da caça, trazer a caça para Jacó e a sua mãe fazer e eles se alimentarem. A Bíblia diz então que Isaac, ouça isso, Isaac vai fazer algo na vida de Jacó. Está com sua Bíblia aí aberta? Gênesis capítulo 28, versículo 1. Diz assim: então Isaac chamou Jacó, deu-lhe a sua bênção e lhe ordenou, preste atenção nisso. Isaac ordenou Jacó fazer uma coisa. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Se o seu pai é homem de Deus, se a sua mãe é mulher de Deus, faça aquilo que o seu pai ordenar. Agora, se o seu pai não é homem de Deus e nem sua mãe é homem de Deus, cuidado quando eles ordenam você fazer algo que desagrada ao Senhor e você faz. Não é porque a minha mãe e o meu pai que eu vou seguir as ordenanças deles naquilo que é contrário à palavra de Deus. Não, eu tenho que obedecer ao Senhor. A Bíblia diz que Isaac vai abençoar Jacó. Olha a ordem dele: não se case com mulher cananeia, vá para Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Qual que é a ordem de Isaac para Jacó? Vá para a casa de Betuel, seu avô, e case com uma das filhas de Labão. Esta é a ordem. E ele prossegue. Agora ele não ordena. Agora ele está profetizando aquilo que o Senhor falou sobre a vida de Abraão, seu avô. Então, quando Jacó sai da sua casa, indo para a casa de Labão, ele está indo com uma ordenança do seu pai e também com palavra profética. Ele não está indo de qualquer forma. Como eu e você, nós também não estamos aqui de qualquer forma. Há sobre nós palavras proféticas. Há verdades de Deus na minha vida e na sua vida, que vai acontecer. E há também a ordenança do nosso pai. Se ele é de Deus, se a mãe é de Deus, e aquilo que ele falou condiz com a palavra de Deus, eu devo obedecer. Agora, se fala o que não é de Deus, o que não provém de Deus, aí eu não vou cumprir as ordenanças, embora seja do meu pai. Dá um exemplo. Meu pai fala para mim praticar idolatria. A palavra diz que eu não posso ser idólatra. Só um exemplo básico. Voltando. Está indo ele com a ordenança. Está indo ele com uma palavra profética. Olha o que vai dizer no versículo 4. Que ele dê a você
e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Isaac então diz: você vai, e indo você, eu quero que você case com uma das filhas de Labão. A Bíblia diz então que Jacó vai encontrar com uma das filhas de Labão, ele vai encontrar com Raquel. A Bíblia diz que ele vai olhar para Raquel e vai amar Raquel. A Bíblia diz que ele vai para a casa de Labão, começa a trabalhar para Labão, e Labão vê que não é correto, embora seja ele parente, ficar trabalhando sem salário. Labão então vai propor para ele qual seria o seu salário. E ele vai dizer: trabalharei para você 7 anos, para que eu tenha como esposa Raquel. Eu amo Raquel, eu quero como salário Raquel. A Bíblia diz que passa-se 7 anos. E agora chega o dia da recompensa. Todo trabalhador tem direito ao seu salário. Todo aquele que trabalha tem direito à recompensa. Chegou o dia. Eu fico imaginando a alegria de Jacó. Aquele homem estava alegre como você está alegre nesses dias, porque é dia de você receber 13º e é dia de você receber o seu salário, e você já está pensando naquilo que você vai comprar para o Natal. Eu fico feliz por você. Ou você não está feliz? Trabalhou o ano inteiro e agora chegou o momento do 13º. Trabalhei e agora vem a recompensa. Agora vem a recompensa. Está lá Jacó, esperando a sua recompensa. Mas a Bíblia diz que pela manhã, quando ele dá uma olhada, não era aquilo que ele havia combinado. Seria, sabe o quê? Você que tem 13º para receber, seu patrão chegar para você: não tem 13º não, viu? Nem uma gorjetinha não, pelo contrário, nem o seu salário esse mês eu vou pagar. Ei, imagina a tristeza de Jacó. A Bíblia diz que ele olha o que ele vê ali. Agora preste atenção, qual que é a ordem de Labão? A ordem de Labão não, a ordem de Isaac: case com uma das filhas de... A minha pergunta é: Lia é filha de Labão ou não? Só que havia ali um problema. Qual que era o problema? O problema era que Jacó amava mais Raquel do que Lia. E por ele amar mais Raquel do que Lia, ele não queria Lia. Ele queria Raquel. E aí ele então vai fazer o quê? Trabalhar mais 7 anos. Para quê? Para ter Raquel, a sua amada. Vai doer, hein? 14 anos trabalhando para ter a sua amada. Olha o esforço que Jacó fez por aquela que ele amava. A minha pergunta é: qual é o esforço que você faz, você falando que Deus é o amor da sua vida? A Bíblia diz que Jacó, preste atenção aqui, se desgastou fisicamente, trabalhou em chuva, em sol escaldante. A Bíblia diz que por 20 anos ele trabalhou para Labão. 14 anos para ter Raquel, e mais 6 anos trabalhando, para que pudesse enriquecer ainda mais. Irmãos, infelizmente, nós não fazemos aquilo que Deus ordenou. Ele disse: esforçai, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Quem ama, se esforça. Quem ama, se desgasta por causa de Deus. Quem ama, não importa com a chuva, com o sol, vem cultuar Deus, vem glorificar Deus, vem exaltar Deus. Quem ama, suporta o sofrimento, porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Quem ama, suporta a perseguição. Quem ama, suporta a rejeição. Quem ama, suporta, porque ama. Jacó amava. E a Bíblia diz que agora ele vai ter Raquel. A Bíblia diz que ele tem Raquel, ele está feliz. Mas havia uma palavra sobre a vida dele. Ele cumpre a ordem do seu pai. Olha a diferença daquele que cumpre a ordem do pai e daquele que não cumpre a ordem. Vai doer. E a ordem do pai. Eu tenho aqui na Igreja Batista Tempo de Deus pessoas que cumpram a ordem do pai, de Deus. E eu tenho também outro grupo de pessoas que não cumprem a ordem do pai. E eu vou fazer essa separação só para você entender. Eu tenho aqui na Igreja Batista Tempo de Deus pessoas como Jacó.
Mas eu tenho também na Igreja Batista Tempo de Deus, pessoas como Esaú. Porque Esaú ouviu a mesma ordem do pai, mas quando Esaú sai, ele não vai fazer aquilo que o pai ordenou. Eu tenho essas pessoas aqui, que ouvem a mesma palavra há 13 anos. Escutam os mesmos ensinamentos. Mas na hora de colocar em prática, são como Esaú. São desobedientes e rebeldes. O que tem no coração deles é desejo de vingança, é contrariar a vontade do Pai. E no caso aqui da igreja, é contrariar simbolicamente a minha vontade. Só que eles esquecem que a ordenança não vem de mim, é de Deus. O que tem de Esaú dentro da igreja, querendo fazer o contrário daquilo que o pai ordenou, só que a Bíblia diz que já havia sido profetizado, que o que estava nascendo era 2 nações, então os 2 seriam abençoados, só que um obedece o pai, o outro não obedece o pai. Quando eu sou desobediente ao pai, irmão, o que vem sobre a minha vida é só maldição. Ei, toma cuidado, hein? Eu acho que já chegou a hora de você deixar de ser Esaú e ser Jacó, hein? Embora Jacó seja, ou tenha saído como um enganador, a Bíblia diz que pelo caminho ele vai encontrar com o Senhor. Ouça isso aqui, pelo caminho ele vai encontrar com o Senhor. Ele vai ter uma experiência com o Senhor. Meu lindo, não tem como uma pessoa verdadeiramente ter experiência com o Senhor e não mudar de vida. Jacó teve uma experiência com o Senhor, ele sonhou, viu uma escada de baixo para cima, viu o anjo de Deus subindo e descendo, ele viu o próprio Senhor, ele lutou com o anjo do Senhor, e a Bíblia diz que ele não foi mais enganador, ele fez um propósito com o Senhor, e cumpriu o propósito do Senhor. Por quê? Porque sobre a vida dele havia palavra profética, sobre a vida de Jacó havia obediência. Quando o seu pai ordena, ele fez aquilo que o seu pai ordenou. E quando eu faço aquilo que o meu pai ordena, o próprio pai muda o meu caráter. Ele me muda, ele me transforma. Ei, ele era enganador, mas lá na frente eu vou mostrar para você que ele vai falar com Labão, sabe o quê? Labão, pela minha honestidade nesses anos todos, você vai ver que o que eu estou falando com você é o que vai acontecer. Mas não vamos chegar lá. Esaú ouve a mesma palavra e não pratica. Jacó ouve a mesma palavra e pratica. Grave isso. A Bíblia diz então que Labão vai ter da parte de um vidente uma resposta. Quero eu imaginar que Labão está procurando saber o porquê que ele está sendo tão abençoado. A Bíblia diz que através de adivinhação, então foi um vidente. Alguém falou para ele e disse para ele: Labão, tudo aquilo que está ocorrendo na sua vida, de crescimento, de multiplicação, é porque Deus está com Jacó. Ô Labão, os seus gados cresceram, é porque Deus está com Jacó. É através de Jacó que você está sendo abençoado. A Bíblia diz então que Jacó, com uma palavra profetizada, com promessa de Deus sobre a sua vida, e quando ele encontra com o Senhor falou que ia cuidar dele até cumprir tudo que havia prometido. O Senhor vai dizer para ele: volta para a sua terra natal. Só que a Bíblia vai me dizer que Labão vai querer parar Jacó. Por quê? Porque Labão está sabendo que a bênção está sobre a sua casa, porque Jacó está lá. A Bíblia diz então que Labão vai chamar Jacó. E chamando Jacó, a conversa de Labão agora é diferente. O que Labão vai fazer? Ô Jacó, faz o que você quiser, mas fica aqui comigo por consideração. Aí Jacó vai dizer, está com sua Bíblia aí? Vai lá. Gênesis, capítulo 30. 31. Jacó vai reunir as suas esposas e vai comentar com elas o que Labão está fazendo. Ouça o que ele vai dizer. Vamos lá no versículo 4. Então Jacó
31:4. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos. E ele lhe disse: vejo que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma. A atitude de seu pai não é mais a mesma para comigo. Mas o Deus de meu pai, olha só, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que eu trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai e os deu a mim. Olha só, ele vai contar agora a experiência que ele teve para as suas esposas. Que lindo! Mas antes aqui, vamos voltar ao 28. Vamos voltar ao 30:27. Lá ele está contando a experiência que ele teve. Aqui é a proposta que Jacó fez. Mas Labão lhe disse, versículo 27, se mereço a sua consideração, peço que lhe fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Gente, as pessoas sabem quem carrega a promessa de Deus. As pessoas sabem quando Deus está presente na vida das pessoas. As pessoas sabem através, sabe de quê? Da obediência. Sabe através de quê? Da mudança de conduta, comportamento, atitude, palavras e vestimentas. As pessoas sabem. Jacó mudou de vida quando ele teve uma experiência com o Senhor. Ele deixou de ser enganador e agora passou a ser um homem justo, correto. Nós precisamos mudar a nossa conduta, a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver. Senão as pessoas não irão enxergar em nós honestidade, justiça, verdade, santidade, melhor, não irão ver em mim, em você, o próprio Deus. Não tem como Deus ser manifesto através de roupas que não condiz com a palavra. É ordem e decência, não é ordem e transparência, é decência. Mas não só faz o que ele ordena. Ele ordenou: sede santo como eu, Senhor, sou santa. Ele disse, irmãos, olha só o que diz. Mas Labão, e por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: se você sabe quanto trabalhei para você, e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados, o pouco que você tinha antes da minha chegada, aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Ele está dizendo: esses anos todos eu trabalhei para você e a sua família, embora o Senhor tenha me abençoado. Eu agora não quero sociedade mais, eu agora quero trabalhar sozinho. Eu agora quero construir para a minha família. Eu não quero mais compartilhar com você. Agora chegou a minha vez, é a minha hora. Ei, Jacó, tem hora que você tem que falar isso para Labão. Chegou a minha hora, é hora de separar. Ei, não é de casamento não, viu? Casamento é uma vez só. Vem com esse argumento para cima de mim não. Ei, leva para a sua vida financeira. Deus talvez está falando com você aqui. Ei, é hora.
de separar de Labão. É hora de você começar a criar patrimônio, coisas para a sua casa, para a sua família. Embora você tenha sido, está sendo abençoado, mesmo com Labão do seu lado. Também não estou mandando ninguém tomar uma decisão precipitada. Só estou dizendo aquilo que está na palavra, como interpretação. Porque senão vai sair daqui, vai tomar a decisão errada, depois vai querer me culpar. Primeiro você ora a Deus, busca a Deus, vê o tempo de Deus, a hora de Deus, para quando você tomar a decisão, não haver pesar nenhum, nem dor nenhuma. Está lá Jacó. Eu preciso trabalhar, Labão, para minha família. Aí Labão sabe que ele está sendo abençoado. O que Labão quer fazer? Quer segurar Jacó. Aí a Bíblia diz que Jacó vai dizer isso aqui, ó. Então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, Labão, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos, e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas. Preste atenção aqui no macho. Todos os cordeiros pretos, e todas as cabras pintadas e salpicadas, eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Meu Deus, a minha honestidade dará testemunho no futuro. Como que você quer que as pessoas creiam em você, se o seu testemunho não é de honestidade? Como, irmãos? Não muda o palavreado, não muda a maneira de conversar, não muda a maneira de dialogar, é só palavrão na boca, é só porcaria na boca, meu Deus do céu, não muda a vestimenta, meu lindo. Existe um tipo de vestimenta para vir na igreja. Tem também a vestimenta que você vai no fórum, porque tem gente que vem aqui na igreja de bermuda, no fórum não entra. Tem tipo de vestimenta para você ir no casamento, festa para ir de tarde, mas isso não significa que eu não possa dar uma boa conduta como homem e mulher de Deus. Ei, seja honesto, deixa as pessoas verem Deus na sua vida. Olha o que ele está dizendo: a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Irmãos, se Deus manifestar aqui agora, será que Ele pode verificar o salário seu? A sua honestidade nesses anos todos? Nesse ano só nesse ano. Se Ele descer lá na sua casa, Ele vai ver? Você vai estar em falta ou vai estar como Jacó aqui? Beleza. Você vai estar em falta com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho. Você vai estar em falta lá com a empresa, seja funcionário ou patrão. Você vai estar em falta no ministério que Deus te confiou, que não é seu, é dele. Por isso Ele vai te cobrar. Você está achando que o ministério é seu, mas não é seu, é de Deus. Hein? Olha o que Jacó está dizendo. Se você resolver verificar o meu salário, você vai ver que eu não defraudei você em nada. Em nada. Em nada. Ai Deus, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, que cor que é o cordeiro? Que cor que é o cordeiro que ficou com Jacó? Preto. E os listrados e preto também ficou com Labão. Preste bem atenção nisso. Qual que ficou com Jacó? Preto. Segura. Que não seja preto, poderá considerá-lo roubados. E disse Labão: de acordo, eu topo. Na mesma hora, a Bíblia diz que Labão sai e vai pegar, está escrito. E disse Labão: de acordo. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes. Esperto, malicioso, querendo prejudicar Jacó. Olha só, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos. Pegou os pretos, pegou os listrados, pegou tudo.
Continuando. E os pôs ao cuidado de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente de 3 dias de viagem. E Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Ele vai contar. Jacó pegou, olha só. Qual que é o tema da mensagem? Qual que é o tema da mensagem? Só faça aquilo que Deus... Olha o que Jacó vai fazer. E às vezes aquilo que Deus pede a você, você não faz. Hoje pela manhã eu falei com uma das grávidas aqui da igreja. Você está anêmica porque você não come mostarda, não come couve, não come almeirão, só está comendo beterraba, você está anêmica. Deus fala, come couve, mostarda, almeirão, espinafre, mas não come. Deus fala, come isso, mas não pode ter pimenta do reino, não pode ter alho, é só um sal e ainda refogado no azeite. Sabe o que faz? Tudo ao contrário. Na hora que vai ganhar menino, está quase morrendo. Deus fala, come tomate maduro, pega meio verde. Ainda manda foto para mim. É esse tipo aqui? Deus fala, não é o tomate maçã, é o tomate comum. Vai lá e pega o maçã e mostra para mim. Gente, é só fazer o que Deus ordenou. O tema da mensagem é, façam aquilo que Deus ordenou que está bom. Olha aqui para Jacó, olha o que Jacó vai fazer, parece uma loucura. Ele vai pegar uma vara, vai descascar essa vara, vai colocar onde eles bebem água, para que na hora do acasalamento venha nascer aquilo que o anjo ordenou a ele a fazer. Ei, sabe por que você não está prosperando, não está crescendo? É porque você está inventando aonde não precisa inventar. Só faça aquilo que ele ordenou. Eu vou contar aqui, está aqui na Bíblia. Se eu não contar, você não vai ler depois. Jacó pegou os galhos verdes de estoraque, amendoeira, platano e neles fez listras. Ó, ele pegou, ele mesmo fez listras. Olha aqui, está escrito. Descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente do rebanho, no lugar onde costumavam a beber água. Na época do cio, Deus sabe o tempo e a hora certa. Ei, Deus sabe o dia, Deus sabe a hora, Deus sabe tudo. Então se Deus ordenou você fazer, aqui dá outro exemplo. Deus falou para você orar 12:59. Aí você vai, ora 12:50. Ele falou 12:59. Deus falou para você, eu só quero que você jejue 1 hora. Aí você está jejuando 5 horas. Ele falou 1 hora, não precisa acrescentar e nem diminuir, só faça aquilo que Ele ordenou. É aí aonde vocês estão pecando. Ô irmãos, você quer saber quando Deus aceita o seu jejum? Depois que você terminar o jejum, ora a Ele e fala com Ele assim, Espírito Santo, receba o jejum. Na hora Ele vai testificar no seu espírito, esse não, esse eu recebo. Porque Ele vai mostrar a você porque que Ele não recebeu. Porque a questão não é só ficar sem comer, a questão é ter uma conduta segundo aquilo que Ele ordena. Só que vocês acham que é só ficar sem comer. Vocês ficam sem comer, mas continuam falando palavrão, não muda a vestimenta, não muda a conduta, não muda palavreado, não muda nada, e só fica sem comer, sem comer, sem comer, sem comer, sem comer. Ei, ficar sem comer só vai fazer você ser anêmico, não ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus é fazer aquilo que Deus ordenou. Tem gente que está jejuando, parece que está morrendo. A Bíblia diz que nós não devemos nem transmitir para as pessoas que nós estamos jejuando. Tem gente que começa um jejum, estou 24 horas. Quem perguntou? Quem quer saber? Não, está osso. Mandei você fazer? Eu orientei? Não, aí está doendo aqui.
problema é seu. Você que fez. Deus ordenou? Se Deus ordenou, não tem pesar. Se Deus ordenou, não tem pesar, não tem desânimo, não tem preguiça, não tem nada. Ele ordenou. E se Ele ordenou e eu obedeço, Ele me supre, meu filho. Ele me supre. Então eu estou te orientando. Se está fazendo jejum desse jeito, pode parar. Qual jejum, pastor? Eu só estou sem comer, mas a minha conduta não mudou. Deus, o Espírito Santo não aceita isso não. Não aceita isso não, viu? Não aceita não. Não, pastor, hoje eu fiquei 12 horas sem comer nada. Mas mandei minha mulher tomar naquele lugar, meu marido também. O meu patrão, irritei tanto com ele que eu falei que você vai para... O capeta só fez assim, ó. Do jeitinho que eu gosto. É assim que eu gosto. Pegou a filha, o filho espancou ele em vez de bater com a vara. Olha o capetinha lá. Que jejum, hein? Me expulsa. Me expulsa que você vai ver a varada que eu vou te dar. Mas vocês acham que isso é brincadeira, irmãos. Olha aqui, Jacó. Se acasalavam diante dos galhos. Da onde que eles se acasalavam? E geravam filhotes, olha só. Listrados, salpicados e pintados. Agora a pergunta, por quê? Aqui, está escrito aqui por quê? Aqui, ó. Ele vai contar para a esposa, para as esposas. Pode vir um diaconato para cá. Ele vai contar para as esposas. Sabe o que ele vai falar? Tive um sonho. Aleluia. Ei, aí ele contando, 31:10. Na época do acasalamento eu tive um sonho, meu Deus, em que olhei e vi que os machos que fecundam o rebanho tinham listras. Opa! Deus mostrou para Jacó aonde estava a força do rebanho, nos listrados e nos salpicados. Ele só fez aquilo que Deus ordenou. Embora ele tivesse o preto, não pegaram. Enquanto você está preocupado com aquilo que você tem, você devia preocupar em fazer aquilo que Deus te ordenou. Ele tinha os pretos. O que ele fez? Pegou a vara, fez listras brancas, colocou aonde o preto passava para beber água. O preto pegava lá as ovelhas pintadas, salpicadas, listradas, tudo quanto é coisa. O que nascia? O que nascia? Era para nascer preto, mas nascia? Não, por que não nascia? Porque ele só fez aquilo que Deus ordenou. Se eu e você, se nós fizermos o que Deus somente ordenou, não tem como dar errado. O problema nosso é que nós olhamos para aquilo que nós temos e não fazemos sobre aquilo que nós temos, aquilo que Deus ordenou. É só fazer o que Deus ordenou sobre aquilo que você tem. O que aquela mulher tinha? Um pouquinho de azeite e farinha. O que ela fez? Comida, porque Deus ordenou ela no sonho. Ela vai, alimenta o profeta, o que acontece? O profeta não morre, vai comer. E aquela mulher se torna Ele tinha o quê? Os bodes pretos. Colocou a varinha. Seria eu sair aqui fora, não vou sair de novo não. Ir lá fora, pegar uma varinha, colocar perto do bebedouro, sabendo onde é que é o casalamento lá do Bidu. Bidu é preto e branco. Eu quero que nasça todo branquinho. Aí eu durmo. O Senhor fala comigo. Pega uma vara. Pega o cal. Passa na vara. E coloca onde o Bidu vai pegar a cachorra. Aí eu finco lá. Aí o Bidu pega a cachorra. Era para nascer listrado. Vai nascer tudo branquinho. Aí eu vou perguntar. O problema está no Bidu? O problema está naquilo que você tem? Não, o problema é que você não executa dentro daquilo que você tem o que Deus ordenou. Deus já te deu. Só faça aquilo que Deus ordenou. Já está aí. Só faz aquilo que Deus ordenou. Meu lindo, já está aí. É só fazer aquilo que Deus ordenou e que deu. Jesus. Como ficou Jacó? Tudo aquilo que ele levou como palavra profética se cumpriu na sua vida. Foi prolífero. Multiplicou. É de Jacó que vai sair a tribo de Israel. Aquilo que Deus prometeu, mas Jacó fez aquilo que Deus ordenou. E às vezes você está reclamando que Deus não cumpriu na sua vida,
E Deus está falando com você, é porque você não faz aquilo que eu ordenei. Sabe o que vai doer agora? Porque a questão do dinheiro, a Bíblia diz que Abraão foi o primeiro a devolver dízimo. Qual foi o voto de Jacó? Senhor, se tu estiver comigo e não me faltar nada, eu darei tudo que vier na minha mão, o dízimo. Estava sobre a vida dele a promessa de Abraão. Se está sobre a minha vida a promessa de Abraão, eu tenho que ter a mesma conduta que Abraão teve. Obediência. Pela fé. Pela fé. É Santa Ceia, amém, amados? Lembre-se, a ceia não é minha, mas Deus ordenou. Eu quero que você fale isso consigo mesmo. Não é placa de igreja. Não é como você está. É você acreditar que Deus perdoa o modo como você está, a maneira como você está, e que Ele muda. A ceia não é do pastor, não é da Igreja Batista Tempo de Deus. A ceia é do Senhor. E Ele ordenou para nós comermos do pão, que representa o corpo, bebermos do suco, que representa o sangue. Porque fazendo assim, nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. Temos vida e parte com Deus. Então, em nome de Jesus, não fique sem tomar Santa Ceia, não. A ceia não é da igreja católica, não é da igreja evangélica. A ceia é do Senhor, irmão. Foi Jesus que morreu lá na cruz do Calvário. Pai, eu oro neste momento. Assim como o apóstolo Paulo diz, cada um deve examinar a si mesmo. Assim nós fazemos nessa noite. E pedimos ao Senhor perdão por todas as nossas transgressões. Em atitudes, palavras, comportamento, vestimenta. Tudo aquilo que tem te aborrecido, entristecido e nos afastado do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor perdão por nós não cumprirmos a Tua ordenança. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia e compaixão de nós. Que a partir de hoje nós possamos, Senhor, cumprir aquilo que nos foi ordenado. Porque cumprindo aquilo que nos foi ordenado, seremos abençoados pelo Senhor. Pai, assim eu oro, pedindo ao Senhor perdão por toda a liderança da Igreja Batista Tempo de Deus, por cada membro aqui presente, por cada visitante aqui presente. Nos perdoa, tenha misericórdia de nós e compaixão de nós. Renove a Tua aliança conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Pode servir, Ciro.